Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje de Flamengo 2, Bragantino 1, vitória lá em Bragança Paulista, coisa que não acontecia desde 1996. Como já era esperado, o Bragantino, que é um time muito físico, muito forte, e é um time que sabe marcar muito bem a saída de bola do adversário. No início do jogo, o Flamengo sofre para sair dessa marcação intensa e alta do Bragantino, que já era esperado. O Flamengo ali, na minha opinião, perde algumas bolas perigosas na intermediária. O Wesley perdeu algumas bolas, o Jorginho com o Everton Araújo também, muito por causa dessa pressão forte que o Bragantino sempre faz contra os adversários. Passado o tempo, o time do Bragantino obviamente não consegue manter essa intensidade alta na marcação, pressão do Flamengo, e o Flamengo também conseguiu entender, conseguiu se adaptar a essa saída, essa pressão do Bragantino. Em alguns momentos o Jorginho recuava mais para sair a bola, adiantando o Everton Araújo, já que o Jorginho tem um passe melhor do que do Everton Araújo. O Wesley parou de perder tantas bolas próximo à área, que ele adiantou, foi jogar um pouco mais próximo à linha de meio de campo, deixando o Varela um pouco mais preso. Então o Flamengo foi criando situações para tentar sair dessa marcação alta do Bragantino e conseguiu. Passando o jogo ali nos 10, 15 minutos, o Flamengo iguala e passa a jogar até melhor do que o Bragantino. E o Flamengo, da mesma forma, consegue também. Quando o Bragantino tentava sair jogando, o Flamengo conseguia marcar bem essa saída de bola do Bragantino. Um ponto importante que eu já vou ressaltar logo é que muito se dizia que Pedro e Arrascaeta não podiam jogar juntos devido a essa marcação que o Felipe Luiz cobra, devido à marcação alta. Os dois, o Arrascaeta jogou até o final do jogo e o Pedro saiu aos 42 minutos do segundo tempo. E o Flamengo marcou bem o Bragantino o jogo todo. Então acho que isso aí foi importante para desmistificar essa questão de que ou joga o Pedro ou joga o Arrascaeta, joga os dois. Então o Flamengo iguala, consegue sair da marcação do Bragantino, marca bem o Bragantino. Uma coisa que eu gostei muito nesse jogo foi que, diferentemente do jogo contra o Fluminense, a nossa linha defensiva, que ontem foi o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, a maior parte do jogo, depois entrou o Vinha, essa linha defensiva subiu, não deixou aquele buraco no meio de campo ali do Flamengo, o que possibilita o time adversário tentar a bola longa, e a gente passou sufoco contra o Fluminense. Esse erro foi corrigido aí pelo Felipe Luiz, eu acho que até pelos próprios jogadores mesmo. Então, dificilmente o Bragantino, quando tentava a bola longa e conseguia dominar essa bola, tinha aquele buraco. O Flamengo preenchia bem todos os setores do campo, principalmente o meio de campo. E o Flamengo, no primeiro tempo, aquela dificuldade nossa técnica de conseguir finalizações melhores e, consequentemente, de fazer gols. Então o Flamengo, depois dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, passa a dominar o Bragantino, mas sem conseguir aquela chance clara de gol. Faltava ali a nossa técnica está mais apurada. No primeiro tempo, o Arrascaeta, na minha opinião, esteve bem abaixo tecnicamente, procurou o jogo, se movimentou, mas faltava ali aquele acerto dele, que ele é decisivo. Nosso jogador que decide tecnicamente é o Arrascaeta, junto com o Pedro. Aí de vez em quando o Bruno Henrique também faz alguma coisa, de vez em quando o Luiz Araújo, mas o que a gente mais espera, o que tem mais condições técnicas de entregar constantemente um bom jogo é o Arrascaeta. Deu uma caída, mas o segundo tempo do Arrascaeta foi brilhante, vou falar mais pra frente sobre isso. Então o Flamengo ali domina, não digo que domina, assim, aquele massacre que a gente, às vezes, o Flamengo faz contra o adversário, mas joga melhor do que o Bragantino no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, ali depois dos 40, senti que o Flamengo deu uma baixadinha de nível, de intensidade. O Bragantino ficou com mais ações, mas nada de perigo. Então termina o primeiro tempo, um jogo equilibrado, mas aonde o Flamengo jogou melhor a maior parte do tempo. Aí vem o
o gol aos 8 segundos, né? Vamos pro segundo tempo, Felipe Luiz não mexe no time, e o time também estava se comportando bem, não tinha muito motivo para mexer, a não ser, né, o Varela, que o segundo jogo que ele sente dificuldade de jogar pela esquerda, e realmente é muito difícil o lateral jogar do lado contrário. Porque diferentemente do atacante que joga, por exemplo, na ponta esquerda e jogar na ponta direita, não tem tanta dificuldade. O cara vai se adaptar mais fácil. Agora, para o lateral marcar é tudo diferente. Então o Varela, né, dando uma dificuldade principalmente ofensiva. E começa o segundo tempo, com 8 segundos, o Flamengo toma um gol. Aí eu vi algumas críticas assim, desatenção, foi nas costas do Varela, o Léo Pereira até dá uma entrevista pós-jogo falando que ele que errou a cobertura, mas analisando com calma hoje, revendo ali o jogo, é muito mais mérito do Bragantino, sabe? A jogada ensaiada é muito legal, o jogador deles escora pro John, dá o passe pro cara que faz a diagonal. Então assim, 8 segundos realmente, o time tem que estar atento o jogo todo. Mas quando começa ali o segundo tempo, você acha que o quê? O adversário vai tocar a bola para trás, no máximo tentar uma bola longa, né? Eu não vejo nenhum time fazer muito diferente disso. E o Bragantino ontem surpreendeu e com 8 segundos abre o placar. Aí que eu queria falar mais desse segundo tempo do Flamengo, que para mim foi um segundo tempo brilhante. A gente que já conhece o Flamengo há algum tempo, jogando lá em Bragança Paulista. Aí jogou bem o primeiro tempo. Com 8 segundos do segundo tempo, toma um gol de saída de bola, eu falei, pronto, vai tomar mais uns 2 gols. O time vai se perder, o goleiro do Bragantino vai fazer umas 2 defesas milagrosas, e para minha grata surpresa, o time do Flamengo se manteve calmo, sabe? Por isso que é importante ter jogadores experientes. O time se manteve calmo e continuou jogando o que vinha jogando no primeiro tempo. O que melhorou muito para mim no segundo tempo foi a qualidade técnica. A Arrascaeta subiu de produção, né? O Bruno Henrique, não sei se foi eventualmente ou momentaneamente para esse jogo, mas já achei a função tática que o Felipe Luiz botou o Bruno Henrique excelente, que é de segundo atacante. Já vou aproveitar também para falar de Bruno Henrique e Arrascaeta, que eu percebi. O Bruno Henrique jogou como segundo atacante, mas não é aquele segundo atacante fixo, lá dentro da área junto com o Pedro. Não. Ele faz uma diagonal da esquerda para o meio, abrindo espaço ali na meia, na intermediária ofensiva do adversário, na intermediária esquerda ou na meia esquerda, para o Arrascaeta flutuar. Então eu achei bem interessante Bruno Henrique e Arrascaeta ocupando o lado esquerdo, né? Aí na hora que o Bruno Henrique caía de ponta esquerda, que muitas vezes também o Bruno Henrique, isso é desde 2019, né? Que foi a melhor campanha do Flamengo e tal, o Bruno Henrique sempre foi um segundo atacante, mas sem ficar fixo lá perto do Gabigol. Ele se movimentava ali da esquerda para o meio, e isso confunde a marcação. Então, das vezes que o Bruno Henrique caía pela ponta esquerda, aí era a vez do Arrascaeta jogar entre o Bruno Henrique e o Pedro, no caso, flutuar naquele setor. Quando o Bruno Henrique fazia diagonal, já recebia a bola, levava a marcação mais para o meio, o Arrascaeta quebrava para a ponta. Então, assim, eu espero que continue esse esquema tático, né? É claro que o Flamengo aí contratou 3 jogadores, eu acho que todo mundo está acompanhando o noticiário. Eu, para ser sincero, não sei como é que o Felipe Luiz vai escalar esses jogadores, mas deixando essas contratações de lado, né? Que a gente não sabe como é que eles vão jogar ainda, quando que vão jogar. Eu acho que nesse atual momento, com as lesões que o Flamengo tem, eu achei muito interessante essa questão. Porque se a gente for parar para pensar, o Flamengo, lá de 2019, jogava com o Everton Ribeiro, fazendo essa posição, né? O falso ponta, o falso meia. Ele era um ponta que armava o jogo saindo da esquerda para o meio. Aí ele foi vendido e tal, o Gerson atualmente fazia essa função, né? Jogava na ponta, mas devido à característica do Gerson, que não é aquele jogador veloz e tal, ele caía da ponta direita para o meio, com o pé trocado.
né? Já que ele é canhoto. E o Arrascaeta ontem, na minha opinião, fez no segundo tempo, foi muito melhor. Ele fez esse papel do falso ponta esquerda ou do meia, né? Que arma ali junto com o Bruno Henrique. Aí eu acho interessante isso também. O Bruno Henrique ali, como eu já disse, ele vai puxar a marcação. Então o Arrascaeta vai se desgastar menos. O Arrascaeta ocupando esse espaço ali perto do Bruno Henrique. Por quê? Quando o Arrascaeta joga com liberdade para flutuar na direita e na esquerda, ele fica indo na direita, volta, vai na esquerda, ele se desgasta. E ontem, para mim, um negócio que me chamou muita atenção é a última bola do jogo. A última bola do jogo é uma esquerda do Bragantino, então pelo lado direito da nossa defesa. Eles tentam uma tabela, o jogador do Bragantino cruza para a nossa área e quem tira a bola dentro da área, próximo ao bico ali da área, pela nossa defesa, pelo lado esquerdo, junto com o Vinha ali, é o Arrascaeta. Então olha só, hein? Segundo tempo, jogo nos acréscimos, um jogo contra o Bragantino sempre é intenso, sempre é correria, que o Bragantino é um time muito físico. E quem tira a última bola de cabeça que sai para a lateral e o juiz acaba o jogo é o Arrascaeta. Então ele teve preparo físico para fazer essa função, sabe? Ele fecha, é igualzinho o Gerson fazia, porém do lado esquerdo. Já que na direita agora tem o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo saiu, entrou o Wallace Ian, então o Wallace Ian faz o ponta, ou o Luiz Araújo, seja quem estiver jogando, tem a opção de ter o ponta veloz, o ponta que chega no fundo, que tem velocidade, e agora do lado esquerdo a gente pode ter o Arrascaeta fazendo essa função, que no Flamengo sempre foi desempenhada pelo lado direito, pelo Everton Ribeiro e pelo próprio Gerson mais recentemente. Então com isso, o Arrascaeta não se desgasta muito, já que ele vai ocupar mais ali, né, a ponta esquerda, a meia esquerda. Na hora de recompor, fica mais fácil para ele, certo? Outra coisa interessante também, de Pedro e Arrascaeta jogando junto, é que quando o Flamengo vai marcar pressão, aí o Bruno Henrique, que jogou de segundo atacante, ele não fica perto do Pedro. Ele vai jogar na ponta esquerda, que aí ele consegue marcar o lateral, já que o Bruno Henrique tem um preparo físico muito melhor que do Arrascaeta, ele corre muito mais que o Arrascaeta. Então, Flamengo vai marcar o Bragantino, como foi ontem, né? Quem vai pegar os dois zagueiros? Arrascaeta e Pedro, já que os zagueiros não são velozes. Aí ficava Luiz Araújo e Bruno Henrique batendo ali com os laterais. E o time do Flamengo subia. Jorginho e o Everton Araújo, que jogou muito bem, por sinal, o Everton Araújo, batia com o meio de campo deles, a nossa defesa subia. Então foi ótimo, compactou o time. Na hora que o Flamengo recupera essa bola, aí eles trocam naturalmente. Bruno Henrique cai mais pro meio, né? E o Arrascaeta flutuava pela esquerda. Mas achei bem interessante essa ideia do Felipe Luiz. Espero que continue para a temporada, ressaltando, claro, que chegaram reforços aí. Não sei como é que o Felipe Luiz vai aproveitar eles, qual a posição de cada um direitinho, mas para esse momento, para o próximo jogo de domingo contra o Patético Mineiro, acredito que essa ideia possa se manter. Então, no segundo tempo, o Flamengo toma esse gol aos 8 segundos e, para minha grata surpresa, não se perde no jogo. Com 4 minutos, o Bruno Henrique chuta mal, uma chance boa da entrada da área. Logo em seguida, o Arrascaeta também tenta bater colocado, mas a bola não pega muito efeito. Em seguida, sobra uma bola muito boa para o Jorginho pegar de sem pulo. Ele pega meio lascado na bola, então o Flamengo não saiu do jogo. O Flamengo toma o gol aos 8 segundos, mas logo já dá a resposta. Essas chances criadas pelo Flamengo dão ânimo para o time, então o time não se abala. E mais uma vez, foi assim contra o Fluminense, que o Flamengo nem jogou bem, na minha opinião, mas venceu de bola parada. E ontem, um jogo que no segundo tempo a gente melhora, assim, a nossa capacidade de execução técnica, mas estava amarrado. Um gol de bola parada empata o jogo, né?
Acho que todo mundo viu a jogada ensaiada, que o Léo Pereira vem lá de trás. O Léo Pereira não está naquele tumulto ali que fica na linha da grande área, ele vem de trás. O Arrascaeta bate certinho, né, no ponto futuro, bate muito bem. Você vê que é uma jogada ensaiada. E o Léo Pereira entra muito bem no meio da defesa, sobe sozinho. E Flamengo empata o jogo aos 20 minutos, merecido. No segundo tempo, o Bragantino fez o gol aos 8 segundos e depois uma cabeçada, não lembro se foi do Sacha ou se foi do Pita, já mais uma cabeçada sem nenhum perigo pro Rossi. Falando pro Rossi, eu acho que a defesa dele milagrosa ontem, naquela falta, né? Uma defesa maravilhosa. Se o Flamengo toma um gol ali, dificilmente ia ter força para reagir. Então acho que a gente está seguro com o goleiro, o Rossi, né? Mais uma boa partida dele. Quando é exigido, vem dando conta do recado. Então, acho que ótima defesa, ótimo jogador, muito consciente com os pés, o Rossi, muito consciente mesmo. Inclusive naquela bola longa. A bola longa do Flamengo não é aquele chutão aleatório, né? É claro que ele não vai acertar todas. Mas ontem ele acertou umas 2, 3 bolas muito boas pro Bruno Henrique. E você vê que é treinado, que o Bruno Henrique faz uma diagonal nas costas da defesa adversária para receber essa bola. Ele sai do meio para a ponta esquerda para receber essa bola nas costas do lateral e entre os zagueiros. Então, assim, eu tô gostando muito do Rossi, acho que todo mundo, né? Então o Flamengo empata o jogo, já estava dominando o jogo, passa a dominar mais, e aí que vem, né? O fator que ajudou o Flamengo a vencer o jogo, que é a entrada, na minha opinião, do Alacian, entrou muito bem, e do Matias Vinha, que depois de uma lesão gravíssima, rompeu o ligamento do joelho e teve uma fratura na canela, na tíbia, voltar da forma que ele voltou, né? E o que me impressionou no Matias Vinha foi o preparo físico, absurdo, velho. A velocidade que ele entrou no jogo, mesmo, claro, já entrando mais pro final. E os jogadores do Bragantino mais cansados, mas ele entrou assim muito, muito bem mesmo. Espero que mantenha esse nível, porque nós vamos precisar dele sim. O Alacian, mais uma vez, entra bem, com confiança, personalidade. Uma coisa que o Felipe Luiz falou na entrevista, e realmente aconteceu, é que ele está mais calmo com a bola. Eu percebi o Alacian quando recebia a bola, um pouco afoito, assim, meio apavorado, né? Normal, menino novo, subindo. No jogo de ontem já percebi ele com muito mais calma. Recebe a bola, levanta a cabeça. Mesmo nas vezes que ele tentava jogada individual, era mais consciente. Isso aí, lógico que é fruto, né, dos jogos que ele vem entrando, vem ganhando confiança, vem jogando mais minutos. Inclusive também acho que para domingo poderia começar o Alacian, Pedro e Bruno Henrique. Luiz Araújo, né? Vem jogando bem, mas vem jogando uma sequência de jogos grande. Então, poderia dar mais minutos para o Alacian. E o Flamengo continua tentando. O Bragantino, dificuldade da nossa marcação. O Flamengo, ao contrário do primeiro tempo lá, principalmente no início do jogo, consegue quebrar essa marcação do Bragantino, como eu já disse, algumas vezes com bola longa, treinada, pro Bruno Henrique, pro Pedro também. Pedro, acho que não teve uma chance clara de finalização, mas desempenhou bem seu papel, tentou tabela, dominou bola, fez a parede, fez o pivô, se movimentou, né? Tentou umas 2 finalizações, mas saiu, a bola bateu no adversário, né? Se o Wesley foi vendido, acho que cumpriu bem seu papel no Flamengo, acho que foi uma excelente venda do Flamengo, excelente. Mas o Wesley, tomara que ele, moleque novo também, tem muito para evoluir. Acho que defensivamente o Wesley evoluiu muito desde quando chegou no Flamengo, mas muito mesmo. E ofensivamente ele é muito bom, veloz, inteligente para fazer ultrapassagem, mas precisa acertar o cruzamento, sabe? O Wesley ontem teve umas 5 chances sozinho na linha de fundo e não acertou o cruzamento, acabou fazendo gol, né? Mas eu acho que se o Wesley caprichasse mais nos cruzamentos,
talvez o Pedro teria mais oportunidades. O Flamengo continua no jogo, já falei do gol do Wesley, numa jogada, aí assim, quem puder rever o gol do Flamengo, o segundo gol principalmente, né, que eu tô falando dele, o Léo Pereira ontem fez uma partidaça, tanto para marcar quanto com a bola no pé. Esse segundo gol do Flamengo é impressionante, sim. O Léo Pereira dá um toque no Arrascaeta, é uma jogadinha treinada, a triangulação, né? Então tá, Léo Pereira, Arrascaeta e Matinha Vinha próximos. O Léo Pereira dá o passe no Arrascaeta, já é um passe mais difícil. O Arrascaeta devolve pro Léo Pereira. Nisso, o Vinha passa nas costas da marcação. E o Léo Pereira dá um passe com efeito, velho, brilhante, assim. Não é aquele lançamento de 30 metros, mas é um passezinho de 15 metros que quebrou a marcação do Bragantino. E o Vinha, igual um cavalo, preparo físico ótimo, velocidade, arranca, faz a diagonal muito bem, não se apavora, acha um ótimo passo pro Wallace Ian, o Wallace Ian domina. Aqui em casa até gritei, falei, chuta. Só que como a bola escapou um pouquinho, ele rola e o Wesley, merecidamente, faz o gol de despedida dele. Então, para mim foi uma vitória ontem assim emblemática do Flamengo, né? Dificilmente ganha do Bragantino lá, desde 96. É claro que nesse período, um grande período, de 96 até 2025, o Bragantino estava na Série B, Série C, não disputou. Mas desde que o Bragantino voltou, o Flamengo não ganhava lá, aquele jogo amarrado, aquele goleiro deles lá fechava o gol, era uma merda. Então, o Flamengo ontem toma um gol aos 8 segundos do segundo tempo, o time mantém o psicológico elevado, vira o jogo com um gol do lateral direito que está sendo vendido, o Wesley, né? Como eu já disse, eu tenho as minhas críticas ao Wesley, principalmente por ele não conseguir acertar cruzamento, me irrita muito, mas evoluiu muito, é um moleque que é flamenguista, sabe? Passou por dificuldade, como eu acho que todo jogador do Flamengo passa quando não joga bem, vindo da base, mas manteve a cabeça fria lá e se recuperou. Então achei muito legal, assim, depois, né, no final do jogo, todo o contexto que foi o jogo, e merecidamente o Wesley faz o gol, o Wallace rola a bola, ela passa um pouquinho, né, ele se joga e bate em diagonal cruzada, e a bola morre no fundo da rede. Flamengo 2-1, muito merecido, né? Não foi aquele 2-1 assim que o jogo foi equilibrado, Flamengo atacando, Bragantino atacando, e o Flamengo faz um gol no segundo tempo. Não, o Flamengo no segundo tempo jogou melhor do que o Bragantino no segundo tempo todo, e o placar foi justo, foi justo. Para mim, ontem, individualmente, o time todo, principalmente no primeiro tempo, senti dificuldade técnica do Flamengo, né? De execução técnica, de conseguir acertar aquele último passe, acertar aquela finalização. No segundo tempo, como eu já disse, o time melhora. Então, assim, gostei muito do Everton Araújo. A gente vai precisar dele agora que o Pulgar tá machucado. O Alan, eu particularmente, prefiro o Everton Araújo do que o Alan, sabe? Mas assim, acho que ele fez uma boa partida. O Felipe Luiz também falou que o Everton Araújo só entra em jogo difícil, que ele só joga quando o Pulgar tá machucado, né? O Alan tá na frente dele agora, ele só jogou ontem porque o Alan tá machucado também. E é sempre jogo difícil que ele entra. Ele nunca entra num Flamengo e Juventude, sei lá, Flamengo e Sport. Então, o moleque entra na roubada e na maioria das vezes vai bem. Lógico que ele de vez em quando dá um vacilo. Uma coisa que ele melhorou ontem é de ficar menos tempo com a bola no pé. Ele recuperava a bola e demorava 2, 3 passezinhos a mais antes de soltar a bola. Ontem eu já senti ele mais ágil. Recuperou, já acha alguém para jogar, né? A nossa defesa, Léo Ortiz e Léo Pereira, para mim, excelentes. O Wesley jogou bem, fez o gol da vitória. O Varela quebra o galho por ali, mas o Vinha voltou bem. Acredito que para pegar o Patético Mineiro já vai começar jogando. Jorginho distribuindo bem também o jogo, errou alguns passes, mas é porque a bola passa muito no pé dele. Bruno Henrique subiu de produção no segundo tempo.
Espero que continue jogando ali na posição de 2019, vamos assim dizer, né? Como segundo atacante. A Arrascaeta jogou o jogo todo, velho. Há quanto tempo que a gente não vê o Arrascaeta jogar o jogo todo sem se a passa ali dos 20, 25 do segundo tempo, ele sente. Ontem não, como eu disse, a última bola do jogo foi ele que tirou de dentro da área. Então, assim, foi muito bem também nessa questão. Acho que o time todo foi bem. Vitória importante. Óbvio, toda vitória é importante, mas do jeito que está o campeonato ali, o Palmeiras venceu do Fluminense. O Fluminense é o quarto melhor time do mundo, perdeu todas desde que voltou, né? É o que eu falei com meu primo, Felipe. O Fluminense na Copa do Mundo como é que o elefante subiu nessa árvore. Ninguém sabe como é que ele chegou lá. Então agora essa é a realidade do Fluminense. E o Palmeiras, como sempre, vencendo com, né, o adversário entregando o gol, mas aí é problema deles lá. O Cruzeiro, acredito que não tem elenco para se manter assim em alto nível. Estão jogando bem, é um time muito marcador, é um time que realmente sufoca o adversário, não deixa o adversário pensar muito, principalmente ali no meio de campo. Tem 3 volantes que sabem jogar, mas como foi no jogo contra o Corinthians, que eles precisam ficar mais tempo com a bola, que eles têm que propor mais o jogo, eles têm dificuldade. E chegaram 4 contratações aí, né, pro Flamengo. Acho que todo mundo tá acompanhando, né? O Saul, o Royal, o Lino e o Carrascal tá para vir mesmo. Então, vai reforçar muito o nosso elenco. Então, perspectiva boa pro que tá para vir pelo resto do ano. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.